Será este realmente um sinal do Senhor de que uma grande mudança está acontecendo no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém? Neste momento, este é o lado leste. Como podem ver, estou aqui no Monte das Oliveiras, à procura de... O que você pensaria se o chão sob seus pés começasse a tremer no lugar onde Jesus orou e ascendeu aos céus? O Monte das Oliveiras, a montanha da profecia, da oração, do destino, das lágrimas dos profetas, às palavras de Cristo, da agonia no Getsemane à glória da ascensão. Cada pedra aqui carrega o peso da eternidade. E recentemente o Monte das Oliveiras mais uma vez abalou o mundo. Rachaduras aparecem nas encostas do Monte das Oliveiras, como se a própria terra estivesse se preparando para um momento há muito previsto. Será que é apenas uma questão de geologia? Ou seria um eco das palavras de Zacarias 14:4? Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá ao meio. O que significam essas rachaduras? Estaremos à beira do maior evento da história da humanidade, o retorno do Rei dos Reis. O Monte das Oliveiras se move e o mundo inteiro observa. Junte-se a nós e descubra o mistério do Monte das Oliveiras, as fendas que aparecem hoje e o significado por trás dos sinais bíblicos. Antes de prosseguirmos, certifique-se de curtir este vídeo para que mais pessoas possam vivenciar essas comoventes histórias de profecia e história. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos ligar para não perder nossas análises mais recentes e detalhadas sobre segredos e muito mais. Para entender por que as rachaduras no Monte das Oliveiras abalaram o mundo, precisamos voltar à própria Bíblia e examinar o papel específico do Monte das Oliveiras na história da salvação. O Monte das Oliveiras não é apenas uma cadeia de colinas a leste de Jerusalém. É uma montanha de profecias, orações e destino. Ao longo da Bíblia, o Monte das Oliveiras é uma testemunha silenciosa dos momentos mais importantes do plano de redenção de Deus. Aqui, certa vez, o rei Davi fugiu descalço, chorando, fugindo de seu filho Absalão. No livro de Samuel 15:30, o Monte das Oliveiras se torna um lugar de lágrimas e provações. Aqui o profeta Zacarias teve uma visão. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será fendido em dois. Zacarias 14:4 é uma profecia do retorno do Senhor, gravada nas pedras desta montanha. No Novo Testamento, o Monte das Oliveiras torna-se novamente o cenário dos capítulos finais do ministério terreno de Jesus. Dessa montanha, ele proferiu seu grande discurso sobre os sinais do fim. Evangelho de Mateus 24. No jardim do Getsemane, Jesus ajoelhou-se aos seus pés em agonia, e seu suor era como gotas de sangue. E foi dessa mesma montanha que ele ascendeu à glória, prometendo retornar da mesma maneira. Atos 1:11-1-2, o Monte das Oliveiras. Portanto, não é apenas um ponto de referência. É o fio condutor que liga o Antigo e o Novo Testamento, as lágrimas da humanidade à esperança do céu. Uma pequena montanha que, no entanto, carrega as maiores promessas de Deus. No entanto, o Monte das Oliveiras tem significado não apenas para os cristãos. Surpreendentemente, tanto o judaísmo quanto o islamismo consideram esta montanha o ponto de encontro do destino. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é o cemitério mais sagrado do mundo. Existem mais de 150, sepulturas em suas encostas, pois acreditam que com a vinda do Messias a ressurreição dos mortos ocorrerá ali. Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos que ganhará vida, e muitos judeus estão convencidos de que essa profecia se cumprirá nessa montanha. Cada sepultura aqui não é apenas um local de descanso, mas também uma declaração de fé no último dia. Para os muçulmanos, o Monte das Oliveiras também tem grande significado. A tradição islâmica ensina que, no dia do juízo final, a humanidade se reunirá aqui para enfrentar seu destino eterno, seja recompensa ou punição. O Monte das Oliveiras torna-se, assim, um símbolo da justiça final. O lugar onde cada alma será julgada. Para os cristãos, o Monte das Oliveiras está indissociavelmente ligado à vida e à missão de Jesus. Foi aqui que ele proferiu seu grande discurso sobre o fim dos tempos em Mateus 24. Ao pé desta montanha, no jardim do Getsemane, ele orou em agonia e seu suor escorria como gotas de sangue. E dessa mesma montanha ele ascendeu aos céus, prometendo aos anjos que retornaria da mesma maneira. Atos dos Apóstolos 1:1-2. 3 crenças, 3 visões de futuro, e ainda assim todas convergem para uma mesma montanha.
O Monte das Oliveiras é a encruzilhada da esperança, do julgamento e da promessa. Uma pequena crista rochosa, mas que carrega o peso das maiores expectativas da humanidade. E bem em frente ao Monte das Oliveiras encontra-se outro símbolo repleto de profecias. O Golden Gate, trancado durante séculos, também está sendo movido. Durante séculos, este portão permaneceu fechado, suas pedras trancadas em silêncio. O profeta Ezequiel predisse que este portão permaneceria fechado, não seria aberto e ninguém entraria por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, havia entrado por ele. Ezequiel 44, 1 a 12. O portão oriental permanece fechado até hoje, voltado diretamente para o Monte das Oliveiras, como se aguardasse o retorno do Rei da Glória. Mas agora, os relatos sugerem algo incomum. Até mesmo as pedras do portão leste estão se movendo. À medida que começam a surgir rachaduras no Monte das Oliveiras, o próprio portão parece inquieto, como se a história e a profecia se sucedessem. Será possível que a montanha e o portão estejam se preparando juntos para a mesma hora marcada? Agora temos uma pergunta. O que significam realmente essas rachaduras e movimentações? Antes de entrarmos em detalhes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em seguida. Para responder a essa pergunta, devemos analisar não apenas as profecias, mas também a própria ciência da Terra. Nos últimos anos, geólogos confirmaram que uma importante falha geológica passa diretamente sob o Monte das Oliveiras. Essa falha faz parte do sistema do Grande Vale do Rift, que se estende do Líbano até o Mar Vermelho. Cientistas alertam que um grande terremoto já deveria ter ocorrido em Jerusalém há muito tempo. Alguns até sugeriram que o Monte das Oliveiras poderia ser o epicentro de um futuro terremoto. De fato, rachaduras já começaram a aparecer em suas encostas. Engenheiros em Israel expressaram preocupação com o deslocamento do solo, alertando que a montanha está instável em alguns pontos. Há relatos que apontam até mesmo para a formação de fissuras perto do portão leste, como se tanto a terra quanto as pedras estivessem sob pressão. Do ponto de vista científico, isto é geologia em ação. Placas tectônicas, fricção, acúmulo de tensão, a Terra se preparando para liberar sua energia. Mas, de uma perspectiva profética, é algo muito maior. Zacarias 14, 4 prevê que o Monte das Oliveiras se dividirá em dois quando o Senhor retornar. Será possível que o que os cientistas descrevem como tensão sísmica seja, na verdade, a Terra se alinhando com o plano eterno de Deus? Mas a Bíblia não termina aí. Apocalipse 16 a 18 descreve um momento futuro. Houve um grande terremoto, como nunca se tinha visto desde que o homem existe na Terra. Um terremoto tão poderoso e tão grande. O terremoto não foi acidental. Isto faz parte do desenrolar do fim dos tempos. As rachaduras no Monte das Oliveiras podem ser um presságio do terremoto final, durante o qual o céu e a terra serão abalados. Em Hebreus 12, 26 a 27 lemos: Mas ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu, para que permaneça o que não pode ser abalado. A ciência nos diz que a terra é instável. As Escrituras nos dizem que o mundo inteiro será abalado até que somente o reino de Deus permaneça inabalável. É aqui que a ciência e a profecia se encontram. Cientistas dizem que um terremoto está a caminho. A profecia diz que um rei virá. Ou talvez ambas as afirmações sejam verdadeiras. As fendas no Monte das Oliveiras não são apenas fendas na rocha. Elas nos lembram que o chão sob nossos pés não é tão estável quanto pensamos. Há avisos de que a história está se encaminhando para o clímax. Corre o boato de que as promessas de Deus estão cada vez mais próximas de se cumprirem. Os movimentos e rupturas que estão ocorrendo hoje não são novidade, pois movimentos semelhantes já aconteceram no passado. A Bíblia descreve um dos primeiros grandes terremotos da história de Israel. O livro de Amós 1 narra um terremoto que ocorreu na época de Uzias, rei de Judá. O terremoto foi tão devastador que, mesmo séculos depois, o profeta Zacarias fez referência a ele. Vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Zacarias 14:5. Foi um evento tão impactante que se tornou um ponto de referência para gerações. Arqueólogos descobriram evidências de danos sísmicos massivos em Israel que datam do século VIII a.C. Paredes desabadas, fundações deslocadas, camadas de entulho, evidências de um terremoto. Jerusalém nunca esteve imune a esse tipo de choque. E a história nos conta mais. Terremotos atingiram a região em 31 a.C.,
363 depois de Cristo e 749 depois de Cristo. Cada um deixou sua marca na área e em seus habitantes. O Monte das Oliveiras sobreviveu a tudo isso, testemunha silenciosa dos tremores da Terra. Se a Terra já tremeu antes, ela pode e vai tremer novamente. E se os terremotos antigos eram avisos, então talvez as rupturas que vemos hoje não sejam acidentais, mas parte de uma contagem regressiva divina. Portanto, não devemos olhar apenas para os aspectos negativos, mas também enxergar os aspectos positivos que surgem junto com eles. Como lemos em Atos 1 a 12, depois que Jesus subiu do Monte das Oliveiras, os discípulos voltaram para Jerusalém, para o cenáculo, onde se dedicaram à oração. A partir daquele momento, a igreja nasceu não em palácios e templos, mas à sombra do Monte das Oliveiras. Esta montanha tornou-se o berço da igreja primitiva, um lugar onde a fé foi testada, onde a esperança foi acesa e onde a promessa do Espírito Santo foi aguardada. O Monte das Oliveiras foi, portanto, o início da história da igreja. E agora, com o aparecimento de rachaduras em suas encostas, poderia isso também sinalizar o início do capítulo final da história da igreja, o retorno de seu Senhor? Assim como a montanha outrora serviu de cenário para o nascimento da igreja, talvez seu tremor atual seja um prelúdio para a realização da igreja. Os primeiros discípulos olharam do alto daquele monte e viram Jesus sendo levado para o céu. Hoje, ao contemplarmos aquela mesma montanha, rachada e trêmula, lembramo-nos das palavras do anjo. Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de voltar da mesma maneira como o viste subir. Atos 1 a 11. O Monte das Oliveiras foi o berço da igreja. Seriam as rachaduras um sinal das dores do parto de um novo começo, o alvorecer do retorno do rei? Mesmo quando o Monte das Oliveiras repousa, ele permanece um lugar de esperança, pois suas encostas estão cobertas de sepulturas que aguardam a ressurreição. Gerações de famílias judias escolheram esta montanha como seu local de descanso eterno porque acreditavam que, com a vinda do Messias, a ressurreição dos mortos começaria aqui. Essa crença tem sua justificativa bíblica. Em Ezequiel 37, fala-se sobre o Vale dos Ossos Secos. O Senhor Deus disse a esses ossos: imaginem esta cena, uma montanha coberta de túmulos, voltada diretamente para o portão oriental. Quando o Rei da Glória entrar em Jerusalém, aqueles que estão sepultados aqui creem que ressuscitarão para recebê-lo. O próprio cemitério se torna uma profecia gravada na paisagem. Mas é aí que reside o segredo. A mesma montanha que esconde os túmulos do passado agora está rachando. Será possível que as fraturas que vemos hoje não sejam apenas geológicas, mas também proféticas? Será que o tremor do Monte das Oliveiras é a forma que a Terra encontrou para se preparar para a maior ressurreição que o mundo já viu? Em Apocalipse 20, 12 lemos: durante séculos, este cemitério tem sido um símbolo de espera. E agora que surgiram rachaduras no topo, a expectativa aumentou ainda mais. As pedras estão se movendo, a terra está se movendo e as profecias estão cada vez mais próximas de se cumprirem. O Monte das Oliveiras não é apenas um cemitério. É uma montanha de esperança, uma montanha de expectativa, uma montanha que sussurra sobre ressurreição. Ou talvez o tremor da terra sob nossos pés nos lembre que o dia do despertar está mais próximo do que pensamos. Mas essa esperança não é a única esperança do povo judeu. Tanto muçulmanos quanto cristãos consideram o Monte das Oliveiras o local do juízo final e do retorno do rei. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é um lugar de ressurreição. Para os muçulmanos, é um lugar de julgamento. E para os cristãos, é o lugar do retorno de Cristo. 3 religiões, 3 tradições, e ainda assim todas se encontram em uma única montanha. Essa convergência não é acidental. Pode-se dizer que todas as principais religiões do mundo foram atraídas por uma mão invisível para o mesmo palco e aguardam o mesmo momento em que a cortina se abrirá. O Monte das Oliveiras se torna mais do que apenas uma crista de pedra. Torna-se o ponto central das expectativas mais profundas da humanidade. Para os judeus, os túmulos em suas encostas são uma declaração de esperança. Nós nos levantaremos quando o Messias vier. Para os muçulmanos, a montanha é um local de encontro das almas no dia do julgamento. Para os cristãos, este é exatamente o lugar prometido pelos anjos. Esse mesmo Jesus voltará da mesma forma que vocês o viram ascender ao céu. Atos 1:11 e hoje. À medida que rachaduras aparecem nas encostas, e até mesmo o portão oriental mostra sinais de deslocamento, a expectativa só aumenta.
A esperança dos judeus, as expectativas dos muçulmanos, a promessa dos cristãos, tudo parece apontar para o mesmo destino. Em Apocalipse 1:7 lemos: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por ele. O Monte das Oliveiras, situado entre o céu e a terra, parece ser o cenário deste momento universal. O Monte das Oliveiras não é apenas uma montanha em Jerusalém. É uma montanha para as nações. Uma montanha onde a profecia, a fé e a história se encontram. Ou talvez, enquanto a terra treme sob seus pés, isso nos lembre que a história da humanidade está se aproximando de seu clímax. Para além da profecia e da tradição, surge a questão: se o mundo estiver dilacerado, que alicerce jamais vacilará? As fendas no Monte das Oliveiras nos lembram que até as pedras mais duras podem rachar. O portão leste, fechado durante séculos, começa agora a mostrar sinais de deslocamento. A própria terra geme e estremece. A ciência chama a isso pressão tectônica. A profecia chama isso de dores de parto da nova era. Mas para nós isso levanta uma questão mais profunda. Em que podemos realmente confiar quando tudo ao nosso redor é instável? O autor da carta aos Hebreus nos dá a resposta: mais uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu, para que permaneça o que não pode ser abalado. Hebreus 12, 26-27. O abalo do mundo não tem a intenção de nos destruir. O objetivo é livrar-se do que é temporário para que apenas o eterno sobreviva. Reinos surgem e caem. Impérios caem. Até as montanhas racham e os portões desabam. Mas há um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus. Em Daniel 2:44 lemos que o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Vai durar para sempre. O Monte das Oliveiras testemunhou lágrimas, traição, profecia e glória. Foi o berço da igreja e o lugar de repouso de gerações. E agora, à medida que se quebra e se transforma, sussurra uma mensagem para todos nós: não confieis na pedra, nem nos portões, nem na terra debaixo dos vossos pés. Confie naquele que vem para renovar todas as coisas. O quadro final é apresentado em Apocalipse 21, 2:1-4. Então vi um novo céu e uma nova terra. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, e a morte não existirá mais. O tremor do Monte das Oliveiras não é o fim. Este é o início dessa promessa. Então, quando a terra tremer, quando as notícias forem perturbadoras, quando o futuro parecer incerto, lembre-se disso. As fendas na montanha não são apenas avisos de julgamento. Elas também nos lembram da esperança. Eles nos dizem que a história não está saindo do controle. Ele está caminhando em direção ao destino que lhe foi reservado. O Monte das Oliveiras está tremendo. O portão leste está sendo transferido. O mundo está tremendo. Mas o reino de Deus permanece inabalável. E o rei virá em breve. Quando o choque chegar, você estará firme em uma base inabalável? Das sepulturas que aguardam em silêncio, as profecias esculpidas em pedra, as fendas que agora fendem a montanha, tudo aponta para uma única verdade. A história caminha para o seu momento decisivo. Em Hebreus 12, 28 lemos: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Portanto, adorem a Deus da maneira que lhes agrada, com reverência e temor. O Monte das Oliveiras carrega o peso da profecia há milênios. E agora, enquanto suas pedras racham e a terra treme, ela nos chama. Não esperem, não durmam, estejam preparados, porque um terremoto não é o fim. Este é o início do retorno do rei. Obrigado por assistir. Não se esqueça de que os portões da profecia ainda estão abertos e aguardando que você os descubra. Convidamos você a se juntar a nós, Curter, se inscrever e aguardar os próximos vídeos.